A informação que acaba de ser confirmada é um verdadeiro absurdo contra o Vasco. Quero falar sobre o Pedrinho, que abriu o jogo, e também o Fernando Diniz, que surpreende na lista dos relacionados. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. O Jonathan Santos chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante demais para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. O Vasco, que nesse momento, a gravação do vídeo já deve estar na concentração em São Paulo, no Hilton Morumbi Hotel. O Vasco se prepara para o jogo contra o Palmeiras. Nesta quarta-feira, você acompanhou a movimentação do embarque cruzmaltino. Na tela final do vídeo, vou colocar o embarque completo do Vasco. E é o seguinte, vamos aqui primeiro algumas informações. Daqui a pouco eu quero separar um detalhe desse vídeo aqui para a gente falar sobre um verdadeiro absurdo que está acontecendo. Mas antes, a Portuguesa do Rio de Janeiro, tá? Entrou em contato com o Vasco e colocou o luso brasileiro à disposição para uma futura parceria. O estádio passou por uma reforma recentemente e atualmente a capacidade é de 14 mil pessoas, porém a atual diretoria irá vender os name rights em breve. Com isso, a capacidade vai aumentar para 25 mil pessoas, informou o jornalista Avenir Casagrande. Que atitude, né, da Portuguesa, uma bela atitude, parabéns aí, em virtude de se colocar à disposição. Entende, né? A Portuguesa entende que o Vasco usando o estádio luso brasileiro vai ser bom para o name right, vai ser bom para a questão da bilheteria, da questão do estádio, enfim, entende a grandeza do Vasco. E é o seguinte, vamos aqui à lista dos relacionados que o Diniz preparou para esse jogo de amanhã. E basicamente nessa lista, né, o Diniz ele surpreende porque ele está sempre colocando ali no tempero cruzmaltino os jogadores da base, né, já que infelizmente não conta com o Matheus França, nem o Carlos Cuesta. Vou trazer para você o detalhe, o motivo porque esses jogadores foram cortados, e o Cauã Barros, que infelizmente também está suspenso para a partida. A lista do Diniz: Andrés Gomes, Coutinho, Daniel Fusato, Estrela, Elder, que é um volante da base cruzmaltino, um bom jogador. Mais uma vez Diniz contando com Elder, isso é uma grata surpresa. Garré, GB também, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, o Pablo goleiro, né? Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, que é o Paulinho, que é lateral direito da base, Paulo Ricardo, Puma Rodrigues, Rayan, Robert, Renan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Então, como eu disse, Cauã Barros fora por conta da suspensão. E aí, vocês estão lembrando, tá faltando jogador aí, rapaz, e literalmente, se não aparece ali nos bastidores do treino da Vasco TV, muita gente até esqueceu que tá fora dos planos, né? Jean Davi e o Maurício Lemos, há muito tempo aí não são relacionados também. E outros jogadores, como eu falei, o Cuesta acabou sofrendo um edema, né, posterior, tá em tratamento junto ao DESP, e o Matheus França também acabou sofrendo uma torção e está em tratamento. Esses dois jogadores vão estar ali à disposição do Diniz para o próximo jogo contra o Vitória em São Januário. Quem deve ser o substituto do Carlos Cuesta, John? Diniz ainda tem dúvida, tá? Diniz ainda tem dúvida. Pode ser o Freitas com o Robert Renan e pode ser o Lucas Oliveira com o Robert Renan, tá? Esquece por enquanto aquela possibilidade de Hugo Moura. E eu pergunto a você, torcedor amigo, torcedor querido aqui do Vascão, e aí? Se você fosse o Diniz, você iria com quem? Lucas Oliveira e Robert Renan? Freitas e Robert Renan? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, beleza? Bom, vamos falar, já falei sobre o local da concentração, né? O PH e alguns jogadores estão ali na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação amanhã. Inclusive a convocação você vai acompanhar ao vivo aqui com a gente, tá? Todo mundo ligado. Primeiro você vai acompanhar a convocação, depois a transmissão direto do Allianz Parque. No momento da convocação vou estar na rua, aliás, já vou ter chego em São Paulo
para fazer o jogo, então depois a gente traz as informações. E aí, o Pedrinho, a galera pode acompanhar, vou colocar no final aqui, na tela final, o Pedrinho conversou com a gente, né, ali bem rápido, na sua chegada ao aeroporto, e perguntamos em relação, né, o Digão do podcast Cruz Maltino, nosso amigo estava lá, sobre a logística dos jogadores, já que o jogo é no dia 14, tem jogo também no dia 15, e o Pedrinho, nessa preocupação com os atletas e com o time, com os atletas que possivelmente possam ser convocados, vai avaliar a possibilidade, porque a seleção brasileira vai jogar na Coreia do Sul e no Japão, e aí vai ter que ser avaliado a possibilidade de como trazer esses jogadores. Não só se for o Ryan, o PH ou o Coutinho, mas também tem Puma Rodrigues para a seleção uruguaia e o Cuesta, não sei se com essa lesão pode ser convocado para a seleção colombiana. Então, basicamente, o Vasco pretende avaliar a melhor forma de logística para trazer esses jogadores e é uma preocupação aí do Pedrinho, que já falou que vai avaliar e abrir o jogo quanto a isso ali no embarque Cruz Maltino. Agora, mudando aqui de assunto, rapaziada, vamos falar dessa questão aqui, porque é o seguinte, vamos lá, uma coisa minha mãe me ensinou, uma coisa vem de família e com certeza você já deve ter ouvido isso, né? Tudo que se planta, se colhe. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. E assim, eu vejo que é outra coisa, cara, a gente nunca pode ficar preocupado com a grama do vizinho. Outra coisa que eu aprendi, não importa se a grama do vizinho é mais verde, se é verde, muito verde, menos verde, não importa. Deixa a grama do vizinho. Ajuda o vizinho no que for preciso, porque se você ajudar, você vai ser ajudado. Agora, eu não entendi sinceramente essa informação do Globo sobre o Fluminense acionar o Vasco na justiça, dizendo que o plano de recuperação judicial do Vasco desrespeita a legislação. O Tricolor apresentou à justiça uma rejeição ao plano de recuperação judicial do Vasco. O Fluminense alega que a proposta do Vasco desrespeita a legislação esportiva e empresarial ao prever deságio sobre créditos reconhecidos pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD, da CBF. Eu não estou entendendo. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Não atrapalhe. O Vasco está numa situação muito complicada em relação a ter ali o controle com os credores, a estar em dia com os credores, a poder se recuperar financeiramente. Então, assim, se não pode ajudar, também não atrapalha. E, assim, eu acho que é muito interessante o Mário Bittencourt vir a público, que é o presidente do Fluminense hoje, explicar essa situação. Porque, no momento, até seria interessante também ter questionado isso ao Pedrinho na hora do embarque, mas foi muito rápido e eu não estava por dentro dessa informação. Acabou o embarque do Vasco, eu fui pego de surpresa com essa informação, porque senão eu teria perguntado isso ao Pedrinho e teria perguntado isso ao Mário também, porque nós fizemos o embarque do Fluminense lá e o embarque do Vasco foi juntos, foi praticamente ao mesmo tempo, e essa informação não tinha saído ainda. E assim, o Fluminense está visando se tornar uma SAF, e vai entender, já passa também por problemas financeiros, passa por dívidas, né, questão ali na gestão do Mário, acho que a dívida também passou na casa de 800 milhões ou quase 1 bi, e o Fluminense está nesse período também. Então, assim, eu acho que você não tem que deixar a grama do vizinho, se você não ajuda, também não atrapalha. Tá aí, olha o exemplo da Portuguesa, já se colocou à disposição do Vasco para poder emprestar o estádio. O Vasco também tem uma negociação com o Botafogo. Então, assim, o Vasco não se mete, não está se metendo num problema de ninguém, no problema de adversário A ou B ou C. Então, eu acho que tem que ter um consenso nisso, uma questão de noção em relação a isso. Para que eu vou entrar na justiça para prejudicar um time financeiramente? A quem interessa isso? A quem interessa diretamente? Então tem que ser muito avaliado, né? Acho que também tem a questão, os problemas tem que ser resolvido em campo. O Fluminense é o adversário do Vasco. E aqui, galera, eu tô falando assim abertamente, e assim
totalmente sem clubismo, porque nós respeitamos todo mundo, todo mundo. A gente procura respeitar e ser o mais imparcial possível. Mas essa situação é um absurdo contra o Vasco. É um absurdo. E a gente está aqui cobrindo o dia a dia do Vasco, e se for necessário a gente vai defender também. Mas se esse caso fosse o Vasco acionando o Fluminense na justiça, a gente também tentaria, de alguma forma, chamar a atenção, porque não é o caso. Não é o caso. Então, fica aqui em forma de desabafo. O Vasco é adversário do Fluminense no dia 20/10, pelo Brasileirão, e na final da Copa do Brasil. Será que estão querendo aquecer essa semifinal? E é de uma forma errada. Então, assim, é um verdadeiro absurdo, tá? É um verdadeiro absurdo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço.